Os amigos e amigas que nos acompanham aqui na Canção Nova, no Rincão, nesse centro de evangelização, a igreja nos dá hoje a alegria de poder celebrar mais uma vez esta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a festa litúrgica de hoje é chamada de solenidade. É mais do que uma memória, mais do que uma festa, é solenidade. É a festa litúrgica mais excelente que a igreja celebra. Porque nós estamos diante do maior mistério da nossa fé. Deus se fez homem e depois se fez pão. Para Deus se fazer homem já foi um milagre extraordinário. Como é que pode o homem conter Deus? E mais ainda, depois se faz pão para estar no meio de nós. Teve um teólogo que disse: se ele é capaz de se fazer homem, então é capaz de se fazer pão, porque são dois milagres do mesmo jeito. É muito bonito tudo isso. E uma coisa interessante é como é que essa festa, essa solenidade surgiu na igreja. Reparem que ela completa um ciclo de grandes festas, grandes solenidades. Nós começamos com a Páscoa, depois de 40 dias a solenidade da ascensão do Senhor ao céu. Depois mais um final de semana o derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes. Depois a solenidade da Santíssima Trindade, domingo passado. E depois a festa de Corpus Christi, a solenidade de Corpus Christi. Então olha quantas solenidades importantes. E essa solenidade de Corpus Christi então encerra essa sequência de grandes festas. E por que ela ficou sendo colocada hoje? Na chamada oitava de Pentecostes, na primeira quinta-feira depois da oitava de Pentecostes. Porque o próprio Jesus pediu isso. É importante a gente entender isso. A gente sabe como é que surgiu essa festa na igreja, não é? Uma santa lá da Bélgica, chamada Juliana de Cornelon, uma mística, Jesus pedia a ela insistentemente, lá por volta de 1200 e pouco, que ela pedisse à igreja, pedisse ao Papa, que instituísse uma festa litúrgica do corpo e sangue de Cristo. Porque embora a Eucaristia, o dia mesmo da Eucaristia, seja a quinta-feira santa, onde Jesus instituiu a Eucaristia, no entanto, por estar no meio da Semana Santa, que já tem toda uma celebração própria da Semana Santa, da Paixão, então a igreja não podia criar mais uma festa dentro da Semana Santa. Então Jesus pedia a Santa Juliana que na primeira quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, então fosse instituída a festa solene do seu corpo e sangue. E ela pedia à igreja, mas ela não conseguia que a igreja fizesse isso. Até que aconteceu um grande milagre. O Papa vivia numa cidade italiana chamada Orvieto, onde havia um palácio do Papa, que o Papa de vez em quando era obrigado a ficar fora de Roma, por causa de algumas dificuldades, de guerras em Roma. O Papa às vezes se retirava. Então o Papa foi para Orvieto, uma outra cidade da Itália, e perto de Orvieto tinha uma cidadezinha chamada Bolsena. E aí aconteceu um grande milagre eucarístico. Um sacerdote, na hora da consagração da hóstia consagrada, começou a pingar sangue
sobre o corporal, o altar. Diz a história que esse padre, na hora, ele teve uma dúvida de fé: será que Cristo está mesmo com seu corpo, sangue, alma, divindade presente aqui? Eu pude ver, eu estive lá em Bolsena já 2 vezes. O milagre agora ele está em Orvieto, a relíquia está em Orvieto, numa igreja belíssima que foi construída exatamente por causa desse milagre, lá por volta do ano de 1300. Lá em cima do altar está o pano, o corporal, manchado de sangue. Está guardado lá no relicário do altar, a gente vê. E foi muito interessante que o Papa estava na cidade de Orvieto, o Papa Urbano IV, e o milagre aconteceu numa cidadezinha bem perto, chamada Bolsena. E essa cidade tinha um bispo, Giacomo, e o bispo mandou comunicar ao Papa: olha, aconteceu um milagre aqui extraordinário. E o Papa então mandou que trouxesse a relíquia de Bolsena para Orvieto, onde ele estava. E o bispo veio com o povo em procissão, trazendo a relíquia até a cidade de Orvieto. Desse costume surgiu essa procissão que nós fazemos hoje. E o Papa foi encontrar, na saída da cidade de Orvieto, o Papa foi encontrar com o povo que chegava, com o bispo e com a relíquia. E quando o Papa Urbano viu a relíquia, ele se ajoelhou e disse essas palavras: Corpus Christi, em latim, é o corpo de Cristo. E mandou que se venerasse aquela relíquia. Foi construída uma belíssima catedral de pedras brancas e pretas, lá na cidade de Orvieto, e a relíquia está até hoje lá desde 1200 e pouco. E aí surgiu a procissão então de Corpus Christi, do corpo de Cristo. Então eu penso que é muito importante a gente perceber o seguinte: o próprio Jesus pediu esta festa. E Santa Juliana de Cornilhon conhecia o Papa Urbano IV, porque o Papa tinha sido bispo cardeal na região que ela vivia, em Liege, na Bélgica. Então Santa Juliana pediu então ao Papa: olha, Jesus está pedindo esta festa. E o Papa entendeu. O milagre fez o Papa entender que era um pedido de Jesus, não era uma visão vazia daquela freira, mas era um pedido de Jesus. Então o Papa, através de uma bula pontifícia chamada Transiturus de Mundo, o Papa então instituiu a festa de hoje. Toda quinta-feira, após a 8ª de Pentecostes, ou seja, você conta 8 dias depois de Pentecostes, na próxima quinta-feira sempre é Corpus Christi. E muito interessante o seguinte, que na cidade de Orvieto vivia São Tomás de Aquino, o grande São Tomás de Aquino, porque ele era um teólogo assessor do Papa. E o Papa então pediu a São Tomás de Aquino que escrevesse todo o ofício, todas as orações dessa festa. Então o cântico de adoração ao Santíssimo, Tantum Ergum, tão sublime sacramento, São Tomás que compôs. Veja quanta coisa bonita em torno dessa festa de Corpus Christi. Então isso faz a gente pensar muito. O próprio Jesus pediu que se fizesse uma festa para a gente adorar o seu corpo, o seu sangue, alma e divindade presentes na Sagrada Hóstia. E é preciso entender que a Sagrada Hóstia, não apenas Jesus está presente ali, mas a Sagrada Hóstia é Jesus. Veja, não é apenas Jesus escondido na hóstia, não, aquela hóstia branca que você vê é o próprio Jesus. A igreja ensina que ali
nós vemos apenas as aparências, não vemos a natureza de Cristo. E aqui eu queria explicar uma coisa muito importante para a gente entender. No Concílio de Trento, que foi em 1560 mais ou menos, o Concílio de Trento, aquele concílio que foi feito por causa da Reforma Protestante, um concílio que demorou 18 anos, o Concílio de Trento colocou esta palavra, transubstanciação. O que acontece no momento em que o sacerdote consagra, no momento que ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o pão deixa de ser pão e passa a ser o corpo de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. Quando ele diz: isto é o meu sangue, o vinho deixa de ser simplesmente vinho para ser sangue de Cristo. Acontece uma transubstanciação, ou seja, a substância, a natureza, a essência não é mais de pão e de vinho, mas é o corpo de Cristo. Mas você pode perguntar: mas como é que eu bebo aquele vinho tem gosto de vinho? Eu como aquele pão tem gosto de pão? Como é que é isso? É preciso a gente explicar isto. Aquilo que faz alguém ser aquilo que é, não é a sua aparência, é a sua natureza, a sua substância, a sua essência. Essas três palavras significam a mesma coisa na teologia: natureza, essência, substância. Diferente de aparência, acidente ou espécie. Vou explicar. O que faz você ser uma pessoa humana? É o seu peso? Não. Tem gente pesada, tem gente leve. É a sua cor? Não. Tem gente negra, tem gente branca, tem gente amarela, tem gente vermelha, não é? Os índios. É a altura? Não. O que é então que faz a gente ser criatura humana? É a alma. É na alma que está aquilo que eu tenho e que os animais não têm, ou seja, inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, intelecto. Vocês estão entendendo então o que é aparência e o que é essência? Natureza. A natureza, a essência, você não vê, é a alma. O que você vê é apenas aparência. A carne, os ossos, o tamanho, o peso, a quantidade, a altura, a largura. Na hóstia também tem as duas coisas. Na hóstia tem uma natureza que você não vê e tem uma aparência que você vê. Para que a gente pudesse receber o Cristo em nosso organismo, em nosso corpo, então Ele mantém as aparências de pão, de vinho, de gosto, mas Ele muda aquilo que a gente não vê, a natureza, a essência, a substância. Vou dar mais um exemplo. Jesus fez 3 milagres interessantes, fez muitos, né? Mais de 40, que estão narrados nos evangelhos, mas eu quero chamar a atenção para 3: a multiplicação dos pães, a transformação de água em vinho e o milagre da Eucaristia. Notem a diferença dos 3 milagres. Notem bem. Quando Ele fez a multiplicação, Ele transformou água em vinho nas bodas de Caná. Ele mudou tanto a substância, a natureza, quanto Ele mudou também a aparência. Aí Ele mudou as duas coisas. Por quê? Eram 600 litros de água, Ele transformou em 600 litros de vinho. E Ele mudou o gosto de água para vinho, então Ele mudou a aparência. Mas ao mesmo tempo Ele mudou a natureza. A água deixou de ser água, passou a ser vinho. Está entendendo? Ele mudou a natureza e Ele mudou a aparência. Depois Ele fez o milagre da multiplicação dos pães. Ele pegou 5 pães, 2 peixes, que aliás está na leitura da missa de hoje,
E ele fez 5 pães para matar a fome de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Diz o evangelista que havia 5.000 homens, sem contar as mulheres. Como sempre, tem muito mais mulher do que homens seguindo Jesus, então deve ter muito mais de 10.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Um milagre extraordinário. Que o catecismo da igreja diz que o milagre da transubstanciação, o milagre da multiplicação dos pães, significa a Eucaristia. Por isso que está na leitura do evangelho de hoje, da missa de hoje, vocês vão ver. Mas aí o que o Cristo mudou? Ele só mudou a aparência do pão, ele não mudou a natureza. Está entendendo? O pão continuou pão. O que ele fez? Ele aumentou a quantidade, ou seja, só a aparência, não mudou a natureza, o pão continuou pão. Diferente das bodas de Caná, em que ele mudou a natureza e ele mudou a quantidade, a espécie. E no milagre da transubstanciação, o que Jesus faz? Ele não muda a aparência, ele não muda a aparência, ele só muda a substância, a natureza. Estão entendendo? Eu sei que é uma explicação teológica meio complicada, mas é maravilhosa. É maravilhosa, para a gente entender o que é transubstanciação. Um grande santo doutor da igreja, Santo Ambrósio, dizia assim: o padre está celebrando a missa, mas no momento em que ele faz a consagração, as palavras já não são mais deles, é do próprio Cristo. Então Santo Ambrósio diz assim: o verbo é a palavra de Deus, né? Pela qual tudo criastes, nós dizemos na Santa Missa, né? A palavra de Deus que tem poder. Quando o sacerdote diz essa palavra na consagração: o meu corpo, o meu sangue que é dado por vós, aí Santo Ambrósio diz: não é mais palavra do sacerdote, é palavra do próprio Cristo, que aí opera e faz acontecer a transubstanciação no poder do Espírito Santo. É por isso que momentos antes da consagração, o padre invoca o Espírito Santo, aquilo que se chama na missa de epiclese. Vem, Espírito Santo, transformar o pão e o vinho no corpo e o sangue de Jesus. Aí depois então ele consagra. Gente, esse milagre extraordinário, todo milagre é extraordinário, né? Mas esse milagre, por excelência extraordinário, Jesus fez. Por quê? Aí que é preciso a gente entender a necessidade disso. Ele fez por amor a nós. Só vai entender a Eucaristia, só vai amar a Eucaristia, só vai procurar a Eucaristia aquele que entender que a Eucaristia é o maior gesto de amor de Jesus por nós. É interessante que quando São Paulo fala disso para os coríntios, está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, São Paulo falando para os coríntios diz assim: na noite em que ele foi entregue, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão nas suas mãos e disse: isto é o meu corpo. Depois ele pegou o vinho e disse: isto é o meu sangue. E São Paulo não tem nenhuma dúvida de que ali está realmente o corpo e o sangue de Cristo. Tanto é que São Paulo depois fala para os mesmos coríntios, São Paulo diz assim: quem come e bebe o corpo e o sangue de Cristo indignamente, come e bebe a própria condenação. Veja que convicção que São Paulo tem de que ele está diante mesmo do corpo e do sangue de Cristo. Não é apenas um sinal, não é apenas uma imagem, não é apenas uma lembrança. Não, ele diz: quem come e bebe o corpo e o sangue do Senhor, sem se examinar, pode comer e beber a sua própria condenação. É o pecado que a igreja chama de sacrilégio. A pessoa que vai comungar sabendo que está em pecado mortal, sabendo que não pode comungar, e vai comungar, aí a igreja chama de sacrilégio. Ou seja, é
um abuso do sacramento. Mas veja como São Paulo tem essa convicção de que é o próprio corpo e o sangue de Cristo. Não é sinal, não é lembrança. Muitas vezes na história da igreja, meus irmãos, a igreja teve que combater nesses 2000 anos muitas heresias que apareceram querendo negar que ali estava o corpo e o sangue de Cristo. E eu acho que é por isso que em todos os 2000 anos da igreja houve milagres eucarísticos. São centenas de milagres eucarísticos que se tem notícia pelo mundo inteiro. O milagre de Siena, o milagre de Bolsena, o milagre de Orvieto, o milagre de Santarém em Portugal. Aqui na Argentina mesmo, o nosso Papa testemunhou um milagre eucarístico, Papa Francisco, quando ele era ainda cardeal. Eu penso que o Cristo permite que se renove os milagres eucarísticos, para que realmente nós não tenhamos dúvida do seu amor por nós, que quer estar diante de nós. Talvez alguém possa perguntar assim: mas por que o Cristo não se mostra como Ele é? Por que Ele fica tão escondido na hóstia? É outra coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu perguntava isso para mim também, até que um dia eu li as obras sobre a Eucaristia, escrita por um grande santo da igreja, chamado São Pedro Julião Eymar. Escreveu 5 livros, uma coleção sobre a Eucaristia. Essas obras foram publicadas recentemente em português pela Edições Loyola. Eu li essas obras e eu fiquei tão encantado que eu escrevi um livro onde eu resumi essas 5 obras. Eu chamei de O Mistério da Sagrada Eucaristia. E eu queria contar aqui alguma coisa que esse santo maravilhoso, São Pedro Julião Eymar, ele fala: por que Jesus se esconde na Eucaristia? Primeiro ele diz assim: Deus não pode se mostrar, porque se Deus se mostrar como Ele é, a gente morre. Está escrito lá na Bíblia: ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Por quê? Porque ver Deus como Deus é uma experiência que a nossa natureza humana não suportaria. Eu vou explicar. Você consegue olhar para o sol ao meio-dia, um sol brilhante ao meio-dia? Não consegue olhar, e nem faça isso, porque pode queimar a tua retina. Ora, se eu não posso olhar nem para um sol que já queima a minha retina, sendo que sóis igual a este existem bilhões no universo, se eu não posso olhar nem para o sol sem ficar cego, imagine se eu olhar para o Criador do sol. A gente imploderia, a gente morreria. Para ver Deus tem que morrer. Os teólogos falam isso. Não é possível ver Deus face a face com este corpo. Esse corpo não aguentaria a experiência. Não é verdade que de vez em quando a gente vê uma moça assim tão bonita que quase que tira o fôlego da gente? É verdade. Agora imagina você ver a beleza de Deus, a grandeza, o brilho. A gente não aguentaria. Então São Pedro diz: é por isso que Jesus tem que se esconder, porque se Ele mostrar o esplendor dEle, Ele ofusca a gente. Na experiência do Tabor, Ele mostrou um pouquinho da sua divindade, um pouquinho. Pedro, Tiago e João ficaram em êxtase. Ele precisava mostrar um pouquinho da divindade para os 3, porque logo em seguida Ele ia passar pela cruz. Então, para que eles não se desesperassem com a cruz, Jesus quis mostrar a eles um pouquinho da divindade. Mas foi uma experiência chocante para os 3 apóstolos. Então São Pedro Julião Eymar diz: ele precisa se esconder. Então ele achou um jeito, é no pão.
Porque o pão é um alimento de todo mundo. O pão é o alimento mais simples. E Jesus gosta da humildade. Jesus gosta da simplicidade. Não é? Então ele buscou no pão um jeito de estar presente e vir a nós, como nós rezamos na missa, para ser remédio e sustento para a nossa vida. Eu acho muito significativa aquela oração que alguns padres rezam na missa antes da comunhão: Senhor Jesus, teu corpo e sangue preciosíssimo que agora nós vamos receber, não seja para nós causa de juízo, condenação e morte, mas seja para nós remédio, sustento para a minha vida. Veja, gente, duas coisas: remédio é que cura, sustento dá força. Nós fazemos tanto acampamento aqui de cura e de libertação. O maior remédio de cura chama-se Eucaristia, porque você não toma o remédio, você toma o próprio médico. Você apenas não recebe um medicamento, você recebe o medicador, o próprio Deus. O maior remédio de cura é a própria Eucaristia. Remédio e sustento, força. Não é só força física, é força também mental, é força espiritual, para a gente enfrentar os embates da vida, as lutas da vida, as privações, as contrariedades, as tribulações da vida. Força. É por isso que quando Jesus fez o discurso que está no Evangelho de São João, no capítulo 6, na sinagoga de Cafarnaum, em que ele falou da Eucaristia, e o povo ficou espantadíssimo, porque ele falou em dar de beber do seu sangue, dar de comer da sua carne. O povo ficou apavorado e começou a ir embora. Esse homem está louco. Mas ali naquele discurso Jesus disse: quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Que coisa bonita, gente. Quem comunga permanece em mim e eu nele. Um grande santo lá do século IV da igreja, São Cirilo de Jerusalém, que pregava lá na Basílica do Santo Sepulcro, ele dizia assim: aquele que comunga torna-se Cristóforo. Cristóforo quer dizer portador de Cristo. Foro, você sabe, é um lugar, né? Foro íntimo. Christos, Cristóforo, portador de Cristo, morada de Cristo. Ele leva Cristo com ele, aquele que comunga. Nós precisamos acreditar nisso. Nós não sentimos nada, porque fé não é sentimento, fé é uma adesão. Há pessoas que têm algum sentimento, mas não é a maioria. A maioria comunga o corpo e o sangue de Cristo sem sentir nada, mas tem que ter o fervor da fé. O grande santo doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório, grande doutor da igreja, né? Que fundou a congregação dos padres redentoristas. Santo Afonso de Ligório dizia assim: ninguém é digno de comungar, ninguém é digno de se aproximar da Eucaristia, mas é o Senhor que quer vir a nós. Então a gente tem que receber. Se Ele quer vir a nós, é porque nós precisamos. Por isso que nós dizemos aquela oração antes de comungar: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas já que o Senhor quer vir, diga uma palavra, minha alma será salva. São Luís de Montfort dizia assim: antes de você comungar, reze 3 vezes essa oração: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas diga uma palavra e minha alma será salva. Diga 3 vezes isso, ele diz. Depois você diga assim: Senhor, venha ao meu coração pelas mãos da Virgem Maria. Eu não sou digno de recebê-lo na minha alma,
então que ela o receba na minha alma, como ela o recebeu no seu ventre pela primeira vez. São Luís recomendava São Luís de Montfort, aquele que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, não é? São Luís recomendava que a gente comungasse assim, comungasse pelas mãos de Maria. Eu não sou digno, Senhor, então venha pela vossa mãe preparar a minha alma, e eu possa recebê-lo então no meu coração. E ele dizia assim: adore o Jesus por Maria, com Maria, em Maria na sua alma. É a melhor maneira de comungar, ele dizia. Então, remédio e sustento para a nossa vida. Santo Ambrósio dizia assim: 2 tipos de pessoas precisam comungar sempre: aqueles que são perfeitos e aqueles que não são perfeitos. Bom, então é todo mundo, né? Ele dizia: os não perfeitos para se tornarem perfeitos, e os perfeitos para continuarem perfeitos. Todo mundo precisa comungar. E Santo Agostinho dizia: eu que sou tentado todo dia, eu que sou fraco todo dia, preciso todo dia receber o alimento do céu. Vejam, gente, os santos, nós não vamos encontrar na vida de nenhum santo um sequer que não tenha sido devotíssimo da Eucaristia. Não existe. Ninguém vai encontrar um santo que tivesse dúvida sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Só os hereges. Os santos não. Todos os santos foram adoradores do Cristo na Eucaristia, sem exceção. São Dom Bosco dizia para os seus jovens insistentemente: vocês querem muitas graças? Então vão sempre ao sacrário, e vocês vão receber muitas graças. Se você quer poucas graças, então vá poucas vezes ao sacrário, e você vai receber poucas graças. Se você não quer receber graça nenhuma, não vá nunca no sacrário, e você não vai receber graça nenhuma. É você que escolhe, não é ele. E aí de novo São Pedro Julião Aymar diz: veja que beleza, não é ele que marca a hora para você ir a ele, é você que marca a hora para ir a ele. Se a gente quiser falar com uma pessoa importante é difícil, né? Tem que marcar a hora, a secretária não deixa, não é? Jesus não tem secretária, você fala com ele a hora que você quiser. Que beleza, não é? E São Pedro vai mostrando para a gente essas maravilhas. E tem uma outra coisa muito bonita que São Pedro fala. São Pedro diz assim, São Pedro Julião Aymar, ele diz assim: sabe também por que Jesus, ele fica ali tão escondido, tão humilde? Ele é chamado de prisioneiro dos nossos sacrários, não é? A igreja chama de o prisioneiro dos nossos sacrários. São Pedro diz assim: sabe por que ele fica ali tão escondidinho, tão humilde, tão pequeno? Ele que o universo inteiro não é capaz de conter, porque ele é Deus. Mas sabe por que ele faz tão pequenininho ali? Para que você não tenha medo de chegar perto dele, para que ninguém tenha medo de chegar perto dele, nem o santo e nem o pecador, nem a criança e nem o adulto. Qualquer um chega, não tem medo, porque a gente não tem medo de chegar perto das pessoas humildes, a gente tem medo de chegar perto das pessoas importantes, não é? Então São Pedro diz: então ele se faz pequenininho. E é verdade, gente, eu noto isso. Eu costumo ir à missa de manhã, aqui na Catedral de Lorena, e eu gosto de primeiro ir ali no sacrário, ficar rezando um pouco, adorando um pouco antes da missa. E daqui a pouco eu vejo, chega um bêbado, embriagado, chega ali,
faz um sinal da cruz todo torto, mas mesmo na embriaguez dele, ele olha para Jesus e fala alguma coisa para Jesus. Eu fico pensando, se Jesus estivesse ali no esplendor da divindade, quem que chegaria ali? Nem nós chegaríamos ali. Nós teríamos medo. Eu sou pecador, eu não vou chegar diante do trono da glória. Então São Pedro diz, então ele se esconde, para que chegue ali o santo, para que chegue o pecador, para que chegue aquela mulher desesperada porque o seu filho está na droga, a outra desesperada porque, não sei, perdeu o seu marido, outra porque está desesperada com isso, com aquilo. Então ele não quer que ninguém seja rejeitado da presença dele. Então São Pedro diz, então ele se faz pequeno. É o amor de Jesus. Sabe, gente, foi difícil para Jesus instituir esse mistério. Mas quando a gente quer fazer alguma coisa por amor, a gente supera todos os obstáculos. Vocês sabem que quando Jesus fez o discurso da Eucaristia, que está no Evangelho de São João, no capítulo 6, que é um dos evangelhos mais compridos, um dos capítulos mais compridos do Evangelho, tem cerca de 80 versículos. Eu quero relembrar um pouquinho disso com vocês, porque isso é impressionante. O evangelista começa a contar, eu não vou pegar a Bíblia, não vou ler, porque vocês já sabem. Mas era de tarde, Jesus estava com o povo nas montanhas que rodeiam o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, ou de Genezaré, como também é chamado lá na Galileia, não é? E Jesus fez a multiplicação dos pães, porque o povo estava com fome, no deserto. Sinal da Eucaristia. O catecismo da Igreja Católica diz assim, o milagre, prestem bem atenção como o catecismo fala, o milagre da multiplicação dos pães é uma prefiguração da Eucaristia. Ninguém diga então que não houve milagre na multiplicação dos pães, porque o nosso catecismo fala o milagre da multiplicação dos pães. Há uns teólogos modernos, mais moderno do que teólogo, querendo negar que houve milagre. Houve o milagre, houve partilha, mas primeiro houve o milagre. E é símbolo, prefiguração da Eucaristia. Assim como Jesus pegou 5 pãezinhos e 2 peixes e multiplicou, hoje também no altar ele se multiplica e daqui a pouco ele vai ser distribuído aqui para todo mundo. Então, Jesus fez um milagre de tarde. Chegou a noite, ele mandou que os discípulos entrassem nos barcos e fossem para Cafarnaum. Quem faz a peregrinação à Terra Santa já fez essa travessia. Na Terra Santa a gente pega uma escuna, um barco, e atravessa da cidade de Tiberíades até a cidade de Cafarnaum. É mais ou menos uns 40 minutos de travessia. Jesus disse, vocês vão na frente, que eu vou ficar aqui na montanha rezando mais um pouco. São João conta tudo isso no capítulo 6 do Evangelho dele. Mas quando foi pela madrugada, os apóstolos tentando remar, tentando chegar em Cafarnaum, não conseguiam, porque o vento estava impetuoso. E Jesus vai encontrar com os discípulos andando sobre as águas. E diz o evangelista São Mateus, que os apóstolos começaram a gritar de medo, pensando que fosse um fantasma. E aí Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Aí aconteceu aquele episódio de São Pedro, né? Se é o Senhor mesmo, se não é um fantasma, imaginem, gente, 3, 4 horas da madrugada. Então faz com que eu vá andando sobre as águas para encontrar com o Senhor. E Jesus disse, venha Pedro, venha. Mas como Pedro duvidou, teve medo, ao invés de olhar para Cristo, ficou olhando para a tempestade. É como a gente, né? A gente na hora
dos nossos problemas, a gente fica apavorado e afunda. Por quê? Porque faz que nem São Pedro, né? Ao invés de ficar olhando para Jesus, a gente fica olhando para o perigo. Não olhe para o perigo, olhe para Jesus. Ele está chamando. Se Ele está chamando, Ele vai te dar o poder de andar sobre as águas, de passar por cima do seu problema. Mas a gente fica olhando no problema, fica com medo e afunda. Que coisa interessante, não é? Então Jesus chegou andando sobre as águas, e aí o evangelista diz que correu e pegou Pedro, acho que pelos cabelos, né? E disse para Pedro: por que você duvidou, homem de pouca fé? E chegaram a Cafarnaum. Aí na manhã do dia seguinte, vejam bem, gente, essas coisas não são por acaso. Essas coisas têm um sentido muito profundo, como vocês vão entender daqui a pouquinho. Chegaram em Cafarnaum, e na manhã, na sinagoga de Cafarnaum, que existe ainda hoje lá em Cafarnaum, do lado da casa de São Pedro, os arqueólogos encontraram a casa de São Pedro. E por que eles identificaram que era a casa de São Pedro? É num lugar cheio de casas, mas eles encontraram a casa que tiveram certeza que é a casa de São Pedro. Hoje existe uma igreja construída em cima, uma belíssima igreja, porque nas paredes dessa casa encontraram inscrições, encontraram pinturas falando de São Pedro e da veneração de São Pedro já no primeiro século. Então os arqueólogos não tiveram dúvida de identificar com a casa de São Pedro. E ao lado, a sinagoga de Cafarnaum. E ali então, na manhã do dia seguinte, Jesus faz o discurso da Eucaristia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Não é como aquele maná do deserto que seus pais comeram e morreram todos. Eu sou o pão vivo descido do céu. Aí ele coloca aquelas 3 promessas maravilhosas: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu o ressuscitarei no último dia, garantia de eternidade. Quem come e bebe a minha carne viverá por mim. Como o padre Wagner dizia aqui de manhã, viverá por mim. Não vai viver com a sua fraqueza, não, vai viver com a minha força, com a minha graça. Gente, isso é fundamental. Lá no capítulo 15 do Evangelho de São João, o que é que Jesus diz? Jesus diz assim: eu sou o tronco, vocês são os ramos. É a igreja, né? São Paulo fala diferente. São Paulo fala: Cristo a cabeça, nós os membros. Jesus fala: eu o tronco, vocês os ramos. E Jesus diz o quê? Nenhum ramo pode dar fruto se não permanecer ligado na videira. O ramo que for cortado seca e morre. Então Jesus: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então vocês vão dar muitos frutos, e um fruto que permaneça. Então Jesus diz: permanecei em mim. Então Ele criou o jeito, o milagre da Eucaristia, para que Ele permaneça em nós e nós nele, para que a gente não seja um ramo arrancado da árvore e que seca e que morre. Veja que coisa bonita. Ele manda permanecer nele, e Ele dá então o meio, a Sagrada Eucaristia. Mas eu quero voltar então à sinagoga de Cafarnaum. Quando Ele falou isso: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, o povo começou a ir embora. Esse homem está doido. Porque a última coisa, meus irmãos, que um judeu podia fazer era comer sangue. Vocês sabem que a lei de Moisés proibia de comer carne com sangue, de jeito nenhum. Porque o judeu acreditava que o sangue fosse a vida da pessoa, a vida do animal. Eles estavam enganados. A vida não está no sangue, a vida está na alma. Mas eles não tinham esse entendimento ainda.
Então o sangue era algo assim intocável. Tanto que ainda hoje, quem acredita nisso, alguns dos nossos irmãos separados não fazem transfusão de sangue, porque o sangue, essa coisa sagrada, né? Então ficaram apavorados, começaram a ir embora, a ponto de Jesus perguntar para os 12 apóstolos: vocês também não querem ir embora? Vocês também não estão escandalizados? Se vocês quiserem ir embora, pode ir embora, eu vou dar outro jeito para fundar a igreja. Mas aí Pedro, né? Mais uma vez Pedro, e sempre Pedro, por isso que recebeu o primado da igreja, né? Senhor, a quem nós iremos? A quem? A quem? Nós também não estamos entendendo nada, Senhor. Nós também somos judeus e sabemos que ninguém pode tocar e beber sangue. O Senhor está falando de beber sangue, do teu sangue. Mas a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é Deus. Veja o conflito que foi também para os apóstolos, entre uma palavra de Jesus e aquilo que eles pensavam. Os apóstolos ficaram com a palavra de Jesus. Meus irmãos, muita gente hoje não se aproxima da Eucaristia porque não acredita que seja possível esse milagre de Deus ser um pedacinho de pão. Então não se aproxima. Não é possível. Não é possível. Não creio. E muitos, é como o povo que fugiu lá da sinagoga de Cafarnaum. E para nós também Jesus diz: você também não quer ir embora? Vá, porque eu não vou deixar de estar presente na Eucaristia. Jesus exige essa nossa fé. E fé não é entender o milagre. Milagre não se entende. Fé é acreditar porque Ele disse, e Ele é Deus, e Deus não se engana e não engana ninguém. Eu creio, não porque eu entendo, mas eu creio porque eu creio que Ele é Deus, e Deus tudo pode. Amém? Então eu vou e recebo a Eucaristia. Está entendendo? Mas eu quero explicar ainda um outro detalhe que eu acho muito importante. Jesus é misericordioso, e Jesus é pedagogo. Então, para que a inteligência dos apóstolos não ficasse desesperada, Ele fez então esses dois sinais. Eu disse que na manhã Ele fez o discurso da Eucaristia, difícil. Mas eu disse que na véspera, na tarde e na noite, Ele fez 2 milagres. Na tarde Ele fez a multiplicação dos pães, e à noite Ele andou sobre as águas. Ora, que será que Jesus quis mostrar para os apóstolos? Que história é essa de 3 horas da manhã, andando sobre as águas, assustando os apóstolos, no meio daquela tempestade? Tem um significado muito profundo. Primeiro, quando Ele multiplica os pães, do que Ele está mostrando para os apóstolos? E também para o povo: eu sou Deus. Só Deus tem o poder de tirar alguma coisa do nada. Só Deus pode pegar 5 pães e 2 peixes e matar a fome de uma multidão. Só Deus pode criar. Nós não criamos, nós transformamos. Nós pegamos trigo, ovo, leite e fazemos um bolo. Nós transformamos. Não, Deus cria, Deus tira do nada. Então, no milagre da multiplicação dos pães, o que Jesus quis mostrar? Eu sou Deus. Segundo, quando Ele anda sobre as águas,
que ele quer mostrar? Eu sou Deus. Porque só Deus pode andar sobre a água e não afundar. Porque existe a lei da gravidade que afunda a gente. Só não afunda quem é o autor da lei da gravidade, que é o criador da própria lei da gravidade. Ele não afunda, porque a gravidade não submete o seu autor. O seu autor é que submete a lei da gravidade. Então ele mostrou que ele tinha poder sobre o pão, como Deus, e ele podia multiplicar o pão. E tinha poder sobre o seu corpo, de não afundar naquela água. Então note bem esses dois detalhes. Ele tem poder sobre o pão e tem poder sobre o corpo. Então ele pode transformar o pão no seu corpo, porque ele é Deus, porque ele tem o poder sobre o pão e sobre o corpo. Entenderam? Esses dois sinais espetaculares que Jesus deixou antes de fazer o discurso dificílimo da Eucaristia. Por que todo esse drama, gente? Porque Jesus queria ficar no meio de nós. E não tinha como ele explicar o milagre da Eucaristia, porque milagre não tem como explicar. Milagre você exige pela fé, crê ou não crê. Santo Agostinho dizia: se você compreender Deus, esse Deus que você compreende não é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro não pode ser compreendido, não cabe na nossa cabeça. Se o compreendes, ele não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é inefável, é incompreensível, porque ele é infinito. Quem é que vai compreender o infinito? Então Santo Agostinho terminava dizendo: Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser adorado. Meus irmãos, que beleza a Eucaristia. Cristo fez tudo isso para que a gente não tenha dúvida que ele está presente no altar, presente no sacrário, esperando a gente no sacrário. Não há problema que você não possa resolver diante do sacrário. Não há. Deixe que você persevere ali, porque ali está aquele que é maior do que todos os problemas. Aquele que está ali é maior do que todos os problemas. Não chegue até ele se você não acredita nisso. Não chegue ao sacrário se você tem dúvida que ele não tem poder para resolver o teu problema. Então não vá lá, porque você não vai num médico que você não confia, vai? Você vai num médico que você não confia? Eu não vou. Não vá ao sacrário se você não tiver certeza de que ele tem o poder para resolver o seu problema e tem amor para resolver o seu problema. Mas e se ele não resolver? Se ele não resolver assim como eu quero, é porque assim como eu quero não é a melhor solução. Quem é que sabe o que é melhor para nós? A nós, meus irmãos, não cabe escolher a solução de Deus. A nós cabe pedir a Deus a solução. Se ele vai dar para nós uma solução branca, vermelha ou amarela, é problema dele. Ele tem todas as cartas da nossa vida na mão dele que nós não conhecemos. Mas Deus age. E eu quero terminar essa palestra aqui contando para vocês uma coisa muito interessante que aconteceu comigo há pouco tempo na Eucaristia. Acho que algum de vocês sabem que eu perdi a minha esposa faz uns 7, 8 meses. E ela estava sofrendo muito no hospital. E nós sabíamos que ela já não tinha mais muitos dias de vida. Estava no final. Depois de uma luta de 6 anos contra um câncer. E eu fui à missa às 6 horas da tarde. Lá no hospital onde ela estava internada em São Paulo, no Beneficência Portuguesa. Que graças a Deus é um hospital católico, que tem capela e tem missa todo dia. Eu fui à missa às 6 horas da tarde com meus filhos mais velhos, a missa acabou. Às 7 eu voltei para o quarto. Quando eu voltei para o quarto, me ajoelhei diante dela. Os 5 filhos estavam comigo, mas nesse momento, que coisa interessante, né? Os 5 saíram do quarto, porque chegou um dos irmãos dela, estava lá no hall de entrada da UTI.
Eu fiquei sozinho com ela. Eu me ajoelhei diante dela. Ela já naquela respiração do moribundo, não é? Eu coloquei a mão nos braços dela e eu disse: Jesus, eu acabei de receber o Senhor na Eucaristia. O Senhor está aqui comigo, Jesus. Eram 7h da noite. Jesus, ela está sofrendo muito, Jesus. Se ela já cumpriu a sua missão aqui na terra, Jesus, leva então, Jesus, para o Senhor. E aquela respiração ofegante foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Em 2, 3 minutos ela morria segurando nas minhas mãos. Jesus estava ainda no meu coração. E eu pedi a Ele: dá-lhe o descanso, Jesus. E Ele deu naquela hora. Era o dia de Nossa Senhora de La Salette. E eu tinha pedido a Nossa Senhora a graça de que ela morresse no dia dela. Vejam, meus irmãos, a força da Eucaristia. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!